Oi, gente. Eu separei aqui algumas coisas para a gente falar hoje, porque, na verdade, eu gosto muito de falar sobre o veganismo quando tem alguns pontos críticos acontecendo, porque isso, de alguma maneira, desperta o interesse e a atenção. Então, sempre que acontece alguma coisa no ar, assim, aconteceu alguma coisa que a Anda noticiou, alguma coisa que o Vista se noticiou, alguma coisa que aconteceu aí no mundo. Normalmente, infelizmente, tragédias, né? Dificilmente a gente tem coisas alegres para falar a partir de uma causa que tem que ser mudada justamente porque acontece muita coisa ruim. Mas de qualquer maneira, enquanto a gente fala sobre acontecimentos que são gerais, que comovem as pessoas, que promovem essas comoções, é muito legal, mas a gente acaba nunca clareando determinados pontinhos que ficam assim soltos, né? Que ficam ou presos, tanto faz, mas alguns pontos que ficam pairando em zonas nebulosas. E eu acho importante a gente trazer à tona isso de vez em quando, para que fique arquivado aí um vídeo, uma conversa nossa, onde a gente fale a respeito de questões que são corriqueiras, que são cotidianas, que afetam muito as pessoas que não conhecem o veganismo, que não têm ideia do que seja a luta abolicionista. E, na verdade, nós nos direcionamos nessas nossas conversas assim tão simples e informais, justamente a essas pessoas que não conhecem e têm algum interesse em despertar ou entender. Não se sabe de onde pode brotar o entendimento. Afinal de contas, a maioria imensa de nós, que hoje é vegano, abolicionista, ativista, não nasceu numa linhagem familiar onde isso era já um costume. A maioria mesmo de nós fez essa transição a partir de alguns pontos que foram nos despertando. Algumas pessoas que ajudaram a dispersar, uns despertaram pela paz, outros através de um sopetão, enfim. Mas eu acho importante que a gente pelo menos tente o tempo todo falar com quem ainda não fez a conexão, porque essas pessoas podem fazer. E isso é muito importante para a causa, que mais pessoas façam, não que a gente se encerre num clube, né, numa tribo, que hoje eu até postei isso. Muitas pessoas hoje, num mundo tão disperso, onde tudo é tão tumultuado, onde a internet, né, essa vida online acabou nos propiciando uma condição de todo mundo falar o tempo todo sobre tudo e em todos os lugares, gerou um caos de comunicação que gera, por sua vez, um tanto de violência que vai ficando difícil da gente lidar, né? Vai causando dificuldades, obstáculos na luta. E por conta disso, eu acho importante a gente também ter uma faceta do veganismo, uma parte dos ativistas que se dedica a amparar, a atrair essas pessoas que têm alguma curiosidade e não sabem ainda por onde começar, e a gente falar de coisas que são muito, que para nós pode parecer óbvias, mas que para eles não é, e isso é razão suficiente para a gente clarear. Então, eu separei alguns tópicos aqui só para a gente ver como é ampla assim a gama de dúvidas que mistificam, né, o veganismo, a luta abolicionista. Então, hoje, quando eu coloquei assim, nesse mundo em que está tudo tão tumultuado e as pessoas estão tão dispersas e competitivas, todo mundo quer pertencer a algum grupo, todo mundo sente vontade de pertencer a um grupo, né? E aí, uns começaram a se apropriar das causas humanas, né, das causas humanistas, uns se apropriam da política, outros têm mais afinidade com as questões feministas, outros com as questões das causas étnicas, né, outros ainda de questões de gênero, da causa homossexual, enfim. As pessoas vão encontrando os seus nichos, os seus espaços onde elas se sentem mais à vontade para se posicionar, onde elas têm afinidade. E eu acho isso muito natural.
Mas o importante é que a gente pare de vez em quando para avaliar se a gente não pode ser mais amplo, né? Em vez da gente ficar guerreando, criando pequenos núcleos de guerra, né? Pequenos QGs, assim. Aí fica uma tribo no quartel-general de determinada luta, outra com outra, e quando a gente vai ver, nós somos milícias espalhadas pelo mundo, isso gera muita violência, uma comunicação difícil, truncada. Daí a gente então pensa, e dá pra gente mudar isso? Eu acho que dá, mas assim, tem que ter uma dose de boa vontade, tem que ter uma dose de disposição para ouvir, para ceder. E essas pessoas que estão do lado de fora, dificilmente elas estão dispostas, né, disponíveis e capazes de ceder. Então, o que a gente faz? Abandona? Não, cedemos nós. Né? Não cedemos em convicção e truncamos a causa, muito pelo contrário. Mas eu acho que seria interessante se a gente falasse, olha, vamos acolher mais e clarear esses pontos. Vamos tentar desmistificar. Não tem problema que fique assim um pouco aleatório. Eu sei que os nossos encontros são, às vezes, meio aleatórios mesmo, né? Porque são muitas pautas, eu não tenho esse trabalho de formalizar, justamente para que a gente se sinta apropriado de uma conversa natural mesmo. E olha só, todos os dias eu recebo muitas mensagens em inbox de pessoas que falam, Nana, fala sobre tal coisa, aborda tal tema para a gente poder desfrutar, falar mais a respeito. Então, muita gente pergunta sobre ração para animais, porque no caso do gato, por exemplo, ainda não temos rações vegetarianas, porque não foi desenvolvido uma ração capaz de suprir todas as necessidades nutricionais dos gatos, que são animais domesticados, né, que o ser humano fez o favor de domesticar já há tanto tempo que não dá mais para responsabilizar ninguém em especial, e eles precisam de uma alimentação que tem alguns nutrientes que só são provenientes de animais. E aí surgem as dicotomias, né? Mas você vai dar, então se você dá ração com carne para o seu gato, então não adianta nada. Tem muitas questões aí, a gente tem bastante respostas interessantes a respeito disso, porque assim como a ração, tem também as vacinas, tem também os remédios e tem alguns outros objetos de tecnologia, por exemplo, que a gente não alcançou ainda uma condição para poder fazer uso deles tranquilamente com alternativas. Mas é por isso que a gente luta, porque o mundo não é vegano. Porque se fosse, a gente não precisava lutar. Se o mundo já fosse vegano, se a gente tivesse um comércio vegano e tivesse alternativa para absolutamente tudo, eu tenho certeza que as coisas não estariam no pé que estão. A gente luta para que haja um empenho dos pesquisadores, dos cientistas, né, tecnólogos, cientistas em geral, que possam criar uma tecnologia que também preserve, considere essa necessidade. Porque não é criado, porque não há demanda. As pessoas não fazem questão. Então, como elas não fazem questão, o mundo, que é extremamente comercial, ele entende que ele não precisa fabricar algo para ninguém comprar, para o ninguém comprar. E a partir do momento em que a gente começa a se mobilizar e fazer um movimento neste sentido, a indústria e o comércio, a ciência vão se mobilizar em criar isso. É por isso que a gente precisa falar, olha só, eu estou esperando, viu? Joga no universo mesmo. Não estou falando de nada místico, pelo contrário, eu estou falando de algo muito palpável. Joguem para o universo o pedido e aí eles vão entender que eles precisam criar esses produtos para que a gente possa utilizar. Então, por enquanto, o que a gente faz? A gente tenta equilibrar, a gente tenta manter um uso consciente, a gente tenta marcar o ponto ali, ó, estou comprando, mas ainda estou aguardando aquele produto que não tem nenhum derivado. Crie, estou falando para a ciência, né? Muitas vezes nós conseguimos nos abster, a maioria das vezes, para nós ativistas veganos, nós conseguimos de verdade. É uma abstinência que a gente faz assim, sem grandes sacrifícios. Mas muitos de nós, especialmente aquelas pessoas que ainda não conhecem, enfrentam isso como uma grande dificuldade. Falam, nossa, muito difícil, né? Porque eu tenho que ou abrir mão de coisas que são valiosas, importantes para mim,
ou então eu preciso fazer um sacrifício e produzir eu mesmo, tem muito trabalho, é muito caro. O excesso, né? Então, essas questões, ração, vacina, remédio, e alguns produtos ainda de uso comum, eles ainda não existem veganos, porque a gente ainda não conseguiu uma massa crítica capaz de fazer esse pedido e capaz de fazer boicote. Então a gente precisa fazer tudo no paralelo. Olha só, eu te explico. Se você parar de usar, se você começar a pedir, se você reduzir o seu uso, se você fizer um uso consciente e continuar pedindo e pressionando o mercado, a indústria, a ciência, eles vão dar um jeitinho de produzir. E é assim que a gente vai criando uma estrutura, uma malha estrutural para conseguir praticar de verdade a ética que respeita o direito dos animais, a vida, liberdade, integridade, dignidade, tá? Então, com relação à ração, vacinas, remédios, é isso que eu tenho para dizer, assim, de passagem, que foi o que eu me propus a fazer nesse vídeo onde eu reuni alguns tópicos. Aí vem outra questão, as pessoas que chegam e falam, eu queria conhecer, mas eu vejo eles brigando, eu vejo eles tão bravos, tão furiosos. Nós não somos furiosos o tempo todo. É que é verdade que quando a gente se apropria de uma causa, seja ela qual for, inclusive, normalmente a gente percebe a urgência que ela tem, né? Senão ela não seria uma causa relevante, seria um capricho, seria um gosto pessoal. Quando a gente luta por uma classe inteira, por uma mudança, uma revolução, né? Então nós estamos com uma certa urgência. E é muito difícil ter que lidar com os obstáculos que se interpõem entre esse nosso objetivo final, essa meta, né? Que não é um ideal, é uma meta, não se trata de ideologia. E o estado que nós estamos hoje, que é um estado ainda de grande opressão em todos os setores da vida da gente, né? Em todos os setores sociais. O sistema é um sistema opressor, um sistema mentiroso, fraudulento, um sistema cruel, insensível, hegemônico, né? Então a gente precisa abrir um pouco essas cortinas e deixar ventilar um pouco para a gente conseguir conversar com todas as pessoas, porque afinal de contas a gente não pretende chamar todo mundo de estúpido e ignorante e dizer que as pessoas não têm direito de saber o que é. Porque eu já vi discussões que falam que o veganismo é elitista não apenas do ponto de vista financeiro, monetário, mas ele é elitista do ponto de vista intelectual. Porque se as pessoas não têm acesso a determinadas informações, elas não conseguem compreender o teor fala-se muito em filosofia, fala-se muito em ética e pouca preocupação há em decupar esse linguajar. Eu mesma não sou a pessoa mais adequada, não, porque eu sou tão rato de biblioteca que eu sou uma apaixonada pela retórica, eu sou apaixonada pela filosofia e o meu vocabulário ainda não é o que eu gostaria que fosse. Eu tento dar uma arejada nele, mas o meu vocabulário ainda não é o mais legal. E eu quero que ele fique cada vez mais acessível, mais legal. Vamos falar mais para todo mundo. Mas eu conto com os parceiros que empreendem aí um domínio maior dessa comunicação e vamos distribuindo como quem distribui água, né? A água, por exemplo, é água para todo mundo. Não pode ter a água isso, a água depurada, a água dessalinizada, a água da montanha não sei da onde, da mina não sei de onde e que poucos tenham acesso. Todo mundo tem que ter direito à água e é bom a gente colocar o nome água pura, água potável, pronto, e acabou. E é assim que eu gostaria muito que a gente começasse a se comunicar dentro do veganismo abolicionista, para que todo mundo pudesse compreender e não se sentisse de cara assim, excluído ou atacado até, porque isso acontece muito, né? Então aí a gente fala, vamos jogar pequenas luzes até que algo vá se clareando daqui, clareando de lá, um consegue pegar um pedacinho, outro consegue pegar outro pedacinho e uma hora a gente consegue fortalecer de verdade essa luta, tá bom? Então, falando dessa questão de mundo vegano ou não vegano, é isso aí, a gente está tentando uma revolução que vai atravessar todos os setores da nossa vida, que vai entrar dentro de uma coerência, né? Vai entrar numa coerência, é o que a gente pretende de verdade, mas enquanto isso não acontece, é importante que a gente mantenha
a mente acordada, consciente, fazendo o uso cada vez mais consciente. Em certos momentos a gente faz abstinência mesmo, em outros a gente faz um uso parcimonioso e assim por diante, até que haja tudo que seja necessário. Aí outra coisa que se pergunta bastante sobre religião. A religião, política, causas como feminismo, causa negra, causa gay. Isso não é uma pauta do veganismo abolicionista. Por quê? Porque todas essas coisas existem dentro da sociedade e elas são dignas da nossa atenção, do nosso mais profundo respeito, mas a gente não consegue abraçar todas as causas e militar nelas. A gente consegue ser respeitoso, cuidadoso, reverente a algumas, mas normalmente quando a gente milita, a gente abraça uma e tenta não dispersar. Eu, pelo menos, tento não dispersar. Eu acredito na luta feminista e seria muito hipócrita e incoerente se eu dissesse que não acredito. Mas, como toda causa, precisa de reparos, precisa de cuidados, de atenção, porque a gente está num mundo, como eu sempre digo, de uma comunicação muito difícil, muito violenta, muito brava, bélica, né? Armada até os dentes. E o que eu quero dizer aqui é que é o seguinte: embora eu respeite todas essas lutas e respeito muito, de verdade eu acredito que o veganismo abolicionista ele tenta ser coerente com toda essa luta, mas o foco central é a abolição da escravidão animal. Se de vez em quando a gente recorre a um argumento que atravesse o humano, mas de verdade o foco é esse, é entender que nós não temos direito de escravizar, torturar e matar, explorar animais. E ponto, aí a gente coloca um ponto, e aí vamos começar a perguntar por quê, como, né? Aquelas perguntas que a gente tem que fazer para ser responsável. Então, assim, não tem que escravizar animal nenhum, e não é necessário. Ah, mas e eu vou comer o quê? Aí a gente começa a dar receita, dar alternativa. Ah, mas eu vou ficar doente? Aí a gente começa a apresentar os médicos, os cientistas, os biólogos. Ah, mas como que eu vou transitar dentro disso? Aí a gente começa a apresentar os filósofos, os sociólogos, os amigos, os parceiros, né? As mães, as crianças. E é assim que a gente vai entendendo que a causa que cada um tiver mais afinidade, a luta abolicionista segue reta, né? Faz umas curvinhas, né? Dança com flexibilidade, mas segue. Cada um tem uma crença. Para ser... Mas me perguntaram já se veganismo era uma religião. Agora mesmo, quando eu fui para o Ceará. E eu respondi com todo carinho e amor. Não é uma religião, não. Inclusive, você pode ter a sua religião no paralelo, desde que a sua religião não diga que você tem que sacrificar animais, porque senão fica difícil. Fica truncado. Ah, mas então você está excluindo o pessoal da religião X ou Y? Eu não, porque eu não sou dona de nenhuma causa, nem do veganismo. Eu sou apenas uma adepta militante. Mas eu acho difícil encontrar coerência, porque você vai abrindo um parêntese aqui, outro parêntese ali, aí um acha que pode matar o animal porque é da religião dele, o outro acha que precisa usar tal produto porque é do gosto dele, e o outro acha que precisa porque é do desejo dele, porque é da necessidade dele, e assim não se tem veganismo. Não é possível você libertar os animais abrindo tantos parênteses para cada pessoa, né? Porque daí vai ter que ter animal morrendo de qualquer jeito e um não concorda com o outro, a gente só vai ter uma guerra. Então eu tenho uma orientação religiosa. Religiosa não, eu acho que é espiritual, porque eu não sigo mesmo uma doutrina dentro de nenhum templo. Eu sou uma pessoa de muito difícil doutrinação, porque quando esbarrar em algum dogma eu vou parar, sempre. Eu não vou render nem vender os meus princípios porque alguém tão humano quanto eu diz algo com o qual eu não consigo concordar. Porque aí eu vou esbarrar na hipocrisia que eu combato com tanta força e veemência. Então é isso. Eu tenho uma orientação espiritual dentro de uma filosofia que o mestre maior, supremo, que já não vive e não é Deus, ele diz que a gente precisa ter compaixão e cuidado com todos os seres, sem exceção. Então eu acredito nisso e é muito coerente com o veganismo. Então a minha religião, ou a minha espiritualidade em nada atrapalha. Sou uma simpatizante muito profunda dos cultos celtas,
né, do paganismo, que é o paganismo, na verdade, diz que é povo da floresta. A gente, quando era menina, eu venho de uma raiz cristã e a gente aprendeu umas coisas equivocadas, porque minha mãe falava que pagão era uma coisa horrível, né? Era tipo, vai pro inferno, morre pagão, vai pro inferno. Eu não sabia o que era, depois quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que pagão eram os povos da floresta, que cultuavam a terra, as colheitas, né? E acreditavam em várias formas divinas que vinham todas da natureza. Então eu sou uma tremenda simpatizante dessa forma de enxergar o que é sagrado, mas sempre em coerência com a liberdade, a libertação, o amor, a compaixão e o cuidado. Toda hora que eu bater em alguma coisa que vai falar assim, isso aqui diz isso, eu não concordo, não bate com isso, eu me faço porque eu me dou essa liberdade. Eu estudei para isso, para ter essa liberdade. Bom, então falando de religião tem essa questão. Cada um vai seguir a sua, desde que não tenha que entrar numa incoerência a ponto de ter que ficar abrindo parênteses pessoais até que você não consiga mais praticar a abolição, porque vai estar truncada com alguma questão dogmática. Política, Deus me livre, não gosto nem de falar. Ai, que pânico que me dá. Pânico. A gente vive um momento de deturpação do conceito político, né? Porque a política que eu gosto, que eu aprendi e que eu respeito é a paideia grega, que é um modelo de política onde a política existe para cuidar da coletividade. Ela não serve a interesses pessoais, ela não serve a interesses próprios. E hoje nós vivemos uma política partidária, né? Essa política que elege pessoas para representar as pessoas, e aí dana tudo, porque você elege pessoas que se corrompem muito antes de chegar ao poder. Quando chegam ao poder já estão imundos até os ossos, até o último fio de cabelo, e aí elas não conseguem representar mais ninguém. E mesmo num momento tão podre da política que vivemos dentro do nosso país e no mundo, né, que infelizmente a política sórdida não é exclusividade do nosso país, não, infelizmente é do mundo inteiro e data de muito tempo. E aí esses caras estão sendo presos, né? A gente está fazendo piada, mas tem muita gente brigando na internet. Por isso raramente eu faço alguma explanação sobre o que eu penso, mas assim, quase que nunca mesmo eu faço alguma explanação sobre o meu posicionamento político, primeiro porque não tem ninguém que me represente hoje do ponto de vista da política partidária. Segundo, porque gera uma pane no sistema, uma pane violenta, né? A gente sente as pedras, as facas e os punhais chegarem de todos os lados. Então eu não faço mesmo. Eu sei que muita gente julga de fora, né, que as nossas características são esquerdistas, né? Eles são anarquistas, esquerdistas, sei lá. Por quê? Porque a gente não concorda com o sistema de opressão. Não dá para você fazer revolução num sistema de opressão, a menos que se instaure uma guerra, assim, que é uma explosão geral, e não é isso que a gente tenciona. Nós temos seres inocentes a serem cuidados e salvos, dentre eles crianças humanas. Então a gente não pretende isso, mas está muito difícil falar em política dentro do veganismo, porque tem gente assim se matando literalmente mesmo, e eu não quero entrar nisso simplesmente porque eu não tenho argumento. Não, eu tenho bastante, mas porque isso vai dispersar a luta, e eu não acho que nessa luta caiba mais nenhum tipo de dispersão. Já tem dispersão demais. Se a gente começar a dispersar agora, nossa, assim, não dá tempo da gente cuidar de tanta coisa simultânea. Então eu me eximo ao máximo de falar sobre o assunto política. Eu sei que as pessoas acham que nós somos esquerdistas, mas eu não me defino dentro da política que há hoje, porque para mim é como escolher numa prateleira cheia de merda, sabe? Não tem merda cheirosa, não tem nenhuma merda que me atraia, não tem. É bandido em cima de bandido, é proposta mentirosa em cima de proposta mentirosa, é traição em cima de traição, roubo, corrupção e falácia, misturada com um fascismo medonho que a gente está passando, porque as pessoas estão se voluntariando para a escravidão, e eu não posso concordar com uma coisa assim. Sou artista,
As poucas vezes que quis me posicionar, eu tive que amargar uma tristeza enorme de perceber o quanto as pessoas ficam furiosas e acabam mandando aí algumas energias bem truncadas que eu não quero receber. Então, eu não me posiciono dentro da política. Veganismo é a luta abolicionista para cuidar de tirar esses animais desse sistema de escravização, tortura, exploração e morte. E aí a política a gente deixa para ver como é que tá e resolve no particular. Eu resolvo no particular. E aí, aproveitando só o gancho para falar, causas feminista, aborto, causa negra, causa gay, é outra que eu também acho que corre em paralelo e dá para fazer uma intersecção para quem tem muita habilidade. Talvez não seja também o meu caso. Então eu não tento fazer aquilo que eu acho que eu não vou dar conta de fazer bem feito. Então eu não milito, mas respeito e acho que essas causas todas têm condições de caminhar paralelamente com o devido respeito, entendendo os direitos dos animais, entendendo o direito das porcas, das vacas, dos animais que não têm cor, ou do gato preto, né, que sofre aí um preconceito gigantesco e já foi quase assim extirpado da face da terra de tanta violência porque é o gato preto, sei lá, enfim, mas é que para nós veganos abolicionistas não existe vida maior ou menor, não existe raça melhor ou pior, todos são iguais, sem raça definida, que é o nosso vira-lata. Para nós é tão importante quanto defender a causa negra. E eu sei que aí começa também uma briga enorme, porque também começa-se a defender primeiro os humanos, e aí a gente acaba entrando em outra briga, e eu também não tenho disposição para isso. Eu não tenho mesmo, porque eu não tenho tempo. Eu nem tenho mais 17 anos para acreditar que eu vou levar o mundo no peito. Eu sou uma mulher madura e eu pretendo seguir dentro da luta abolicionista com essa maturidade que eu conquistei com os meus 45 anos de idade. Então essa é a questão. Aí tem um outro assunto que eu ainda queria incluir nessa live que a gente está fazendo aqui, uma miscelânea geral, que é o quanto de pessoas me mandam mensagens dizendo que foram excluídas de onde, Nana? De todo lugar, gente. Excluídas da sociedade, excluídas dos grupos de família, excluídas no Facebook, excluídas de núcleos de amigos, excluídas de todos os lugares, porque resolveram se posicionar com coerência. Bom, para isso é longo, mas é continuação de um vídeo que eu fiz ontem falando um pouco de se você não tem disposição para aprender ou para se abrir para o aprendizado, para fazer uma conexão e união dentro dessa luta, então, por favor, pode se retirar do meu cenário, porque eu não tenho tempo para falar com gente que tem convicção que quer continuar nessa massacre que é promovido o tempo todo. Eu não tenho mesmo. E eu sei que tem alguns parceiros meus que ainda têm. Então, se puderem, recorram a eles. Eu acho ótimo, aconselho, mas eu não tenho. Se você vai entrar na minha postagem, na minha vida, para vir falar besteira do tipo amo bacon, eu quero que se dane, eu quero picanha, churrasco e tudo mais, eu te aconselho não, porque você vai perder o seu tempo e não vai conseguir fazer com que eu perca o meu, porque eu já tenho muita convicção. Outra coisa que eu também não vou, e eu acho que os onívoros ou as pessoas que não são veganas deveriam compreender de uma vez por todas, porque ia poupar muito tempo de todo mundo, era que não há nada, nenhum argumento onívoro, carnista, não existe. Vocês estão tentando debalde. Tudo que vocês vêm falar a gente já estudou, tudo. Pensem assim, tudo que eu for falar para eles, eles já se deram ao trabalho de estudar. E olha, a gente não está se achando melhor que ninguém, porque a gente não inventou nada. A gente não criou nada. Tudo que a gente descobriu já estava aí. Tá? Inclusive tem muitos sábios que fizeram afirmações que vão totalmente de encontro à proposta abolicionista e vegana, tá bom? Então assim, aquela lista de besterol que vocês falam do tipo alface também sente dor, a cenoura, e olha que tem até historiador, stand-up falando isso, tá? Ó, a alface também sente dor, a cenoura é a mesma coisa que uma vaca, enfim, as plantas sentem dor também. Deus fez os animais para isso, os animais não sentem dor, peixe não sente dor.
Essa coisa, tipo, a cenoura sente, mas o peixe não. Todas essas bobagens que você vai falar. Ai, a gente precisa de B12, a gente precisa de proteína, não é biodisponível os nutrientes nos vegetais. Aí tem uns que gastam um pouco mais o latim, né? Ai, não é biodisponível. Os animais estão aí para si mesmo, não tem como libertar, é impossível. Todas essas besteiras que vocês vão falar, a gente já estudou e já depois. Não tem mais, não tem. Vocês vão só desperdiçar tempo, fazer a gente ficar irritado, perder a paciência para vocês poderem chamar a gente de grosseiros, mal educados. Vocês não vão conseguir nada. Então pra quê? Fica aí no teu matadouro. Ai, eu não quero ver, eu não gosto de ver. Tá bom. Então fica aí, deixa a gente em paz. A gente tem mais o que fazer. Então, por favor, toda essa lista de besterol, poupe a gente, vocês ajudam muito. Fica na sua. Não entra na minha postagem para passar atestado de idiota, para fazer assim, olha, oi, eu sou um imbecil. Não faz isso, não tem necessidade. Fica ruim para você, fica ruim para mim. Para que a gente vai fazer isso, tá? Então, não façam isso, que isso é legal. Famílias de crianças veganas. Nós vamos trabalhar isso muito, tá? Vou dar todo o apoio para as crianças que querem ser veganas, cujos pais ainda não entenderam, não compreenderam. Eu não vou querer destituir nenhum pátrio poder, não vou querer também que as crianças instituam uma guerra com seus pais, com suas famílias. Eu não acho isso minimamente necessário. Eu acho que dá para fazer tudo isso dentro da paz, com grandes informações, com apoio e subsídio, com respaldo de cientistas, de médicos, de veterinários, de ambientalistas, de biólogos, de artistas, por que não? E filósofos, etc. Então, para as crianças que querem se tornar veganas, nós vamos dar todo o apoio possível. Para as mamães que quiserem implementar o veganismo na vida da sua família, nós vamos dar 1000 apoios também, 1000 dicas, links, para ela aprender tudo o que ela quiser, à vontade, e esse mesmo respaldo de todas essas pessoas que eu citei. E para as pessoas que não querem fazer conexão nenhuma, que estão pouco se lixando para o sofrimento animal, que quer mais é que o mundo se exploda, que as águas se sujem, que as florestas sejam derrubadas, que as crianças sejam violentadas, que a guerra exploda no mundo todo, tchau. Não tenho nada para falar para vocês, absolutamente nada, tenho só preguiça e pronto. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como superar cada um desses pontos, refletindo, pensando, estudando. De modo geral, para fechar, as pessoas perguntam, mas e aí, qual é a nossa postura? A gente fica bravo, a gente fica violento, a gente fica puto, a gente fica pacificador, a gente fica namastê, o que a gente fica? Bom, eu acho que isso é uma definição de cada um. Eu acho que desde que a gente entenda que nossa luta é legítima, é necessária e urgente, a gente vai fazer aquilo que a gente tem a melhor habilidade. E também vai respeitar que a gente não é igual todo dia. Tem dia que a gente tá mais empolgado, mais energético, mais positivo, e tem dia que a gente vai estar mais caído, mais no chão, mais deprimido, mais triste, respeitando os nossos lutos, as nossas lágrimas e depressões. A gente não é obrigado a ser perfeito para poder lutar pelo que é certo, pelo que é adequado no mundo. Eu, por exemplo, hoje estou explodindo de dor de cabeça, explodindo. Eu já não estava bem ontem e aí hoje eu continuo não estando bem, mas isso não impede de cumprir meu compromisso, assim como não impede de cumprir outros compromissos da minha vida cotidiana. Eu tenho compromisso com o veganismo, com o ativismo, com o clarear das coisas, com a interlocução com as pessoas que acompanham o meu trabalho, e esse compromisso eu vou cumprir enquanto eu tiver forças para falar. Tocamos pra frente. Mas tem dia que eu tô aqui toda cheia de energia, toda amarelinha, toda legal. Hoje eu tô pálida, feito uma mortiça, com uma dor de cabeça danada. E é assim que a gente faz. E eu acho que é assim que todo mundo pode fazer também. Não esperar ficar perfeito. Porque senão eles vão falar. Mas eles vão falar de qualquer jeito. Eles querem só falar mesmo. Eles querem só justificar a própria covardia, a própria fraqueza. Então eles vão dar um jeito de botar defeito na gente. Eu não vou esperar ser a Mulher Maravilha. Porque, como eu disse, eu quero que a minha militância aconteça na medida da verdade da minha vida. Então, todo mundo que me encontrar no meio da rua, se me encontrar feliz, vai falar, ela estava hoje feliz, igual aquele dia que ela estava num vídeo lá toda feliz. Hoje encontrei a Nana caída no chão, igual aquele vídeo que ela fez, que ela estava pálida, morrendo de dor de cabeça e não estava tão bem assim.
Porque eu não quero criar um personagem. Eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa de verdade mesmo. E eu acolho todas as pessoas. Podem continuar me mandando mensagens. Se eu não puder atender na hora, eu vou atender assim que eu puder. Pode me mandar WhatsApp, pode me mandar no inbox. Às vezes vai acumular, vai ter alguém que eu vou perder, mas eu não vou perder porque eu quero. Eu vou perder porque às vezes eu não consigo, né, no limite da minha humanidade, atender mesmo. Mas a minha disposição é eterna. Eterna enquanto eu durar. Tá? Acompanhem os vídeos quando for possível, curtam, desfrutem, perguntem, compartilhem entre si as informações que forem possíveis. Esses vídeos ficam compilados no YouTube, num canal chamado Comandante Pesquisa. Se vocês tiverem vontade de mostrar para alguém, quiserem assistir de novo para pensar um pouquinho e tal, fiquem à vontade, vai lá no Comandante Pesquisa que os vídeos estão sempre lá, o Animadruga coloca lá. Compila, às vezes eu também subo para minha página Vegana é a Mãe no Facebook e subo às vezes para o meu canal Vegana é a Mãe também no YouTube, que é desabastecido porque eu sou nada tecnológica, mas enfim, tamo junto, tamo aí e vivos, tá? Beijo para todo mundo, gente, obrigada mesmo.